Você sabia que as suas palavras têm um poder gigantesco sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão à sua volta? E você sabia que tudo que você fala vai gerar algum fruto? As palavras são uma semente que você planta e elas gerarão algum fruto. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. A Bíblia nos ensina e é muito claro sobre isso em vários versículos bíblicos, ela nos relata sobre o poder das nossas palavras. Eu queria iniciar esse vídeo dando referência bíblica para vocês sobre o que a Bíblia nos fala sobre isso. Então lá em Provérbios, no capítulo 10, diz o seguinte, eu quero ler isso com vocês que é praticamente sequencial os capítulos que falam sobre as palavras. E lá em Provérbios, capítulo 10, 19, diz o seguinte, deixa eu ler aqui com vocês. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, aqui a Bíblia já nos fala que quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Então, se você é uma pessoa que está tentando viver uma vida de santidade, tentando evitar os pecados, tentando cuidar tudo que você tem feito, e talvez a gente se policia com tantas coisas, mas a gente não cuida da nossa língua, né? Uma parte tão pequena do nosso corpo que nos faz pecar muitas vezes. E aqui a Bíblia fala que quanto mais nós falamos, mais perto nós estamos de pecar. Muitas vezes nós falamos coisas desnecessárias, falamos besteira, amaldiçoamos com a nossa boca as pessoas que estão à nossa volta e falamos mal, às vezes, palavras negativas a nosso próprio respeito. E aqui a Bíblia diz muito claro, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E é bem interessante, como eu falei, é quase que sequencial os capítulos que falam sobre isso. Lá em Provérbios 12 diz o seguinte, eu quero ler com vocês também. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E como eu falei aqui nesse primeiro tópico sobre o pecado está próximo quando se fala muito, muitas vezes nós falamos e ferimos as pessoas com as nossas palavras. Talvez sem perceber, às vezes, infelizmente, muitas pessoas falam intencionalmente com o intuito de ferir as pessoas, porque existem muitas pessoas que fazem isso realmente. Às vezes nós falamos coisas que ofendem sem a gente perceber, nós fizemos comentários desnecessários que vão ferir aquela pessoa. Muitas vezes nós fizemos críticas construtivas, achando e dizendo, não, vou falar isso para ser uma crítica construtiva, mas lá no fundo nós estamos com uma intenção muito errada, às vezes nós queremos criticar o trabalho daquela pessoa, o que aquela pessoa está falando, e com as palavras nós ferimos aquela pessoa. Muitas vezes nós ferimos as pessoas que estão próximas à nossa família, os nossos filhos, nossos pais, irmãos, familiares. E nós, como sendo cristãos, e acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui assistindo esse vídeo sejam cristãs, nós precisamos liberar a palavra de cura. E aqui a Bíblia diz, mas a língua dos sábios traz cura. E assim como a palavra tem poder de morte, ela também tem poder de vida. Muitas vezes nós mesmos passamos por problemas e uma palavra nos levantou. Uma palavra nos trouxe vida. Deus fez o mundo pela palavra. Ele disse, haja luz. E quando ele proferiu essas palavras, o mundo passou a existir. Então, desde o princípio, Deus já nos prova que a palavra ela tem um poder gigantesco. E nós, como sendo os filhos e filhas de Deus, nós temos em nós o poder da palavra. O poder de proferir palavras de bênção ou de maldição sobre as situações, sobre as coisas, sobre os nossos filhos e sobre nós mesmos. E a pergunta que fica em tudo isso é, para que eu tenho usado as minhas palavras? De que forma eu tenho usado? Então, eu quero que você pare para pensar nisso. E eu quero já te pedir para que, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque é sobre isso que nós vamos falar. É sobre a palavra de Deus e sobre as verdades que estão escondidas aqui. Então se inscreve, já curte o canal e não se esquece desse detalhe, tá bom? Mas vamos continuar aqui. A Bíblia também fala lá em Provérbios 13, ó, bem sequencial mesmo. Provérbios 13 diz o seguinte... Provérbios 13, 3. Mais um versículo para nos ensinar sobre isso. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E aqui está uma coisa que muitas vezes nós já sofremos as consequências das nossas próprias palavras. Muitas vezes nós, sem querer, falamos coisas que nós não poderíamos ter falado naquele momento. Muitas vezes nós falamos e ouvimos opiniões que nós não gostaríamos de ouvir, ouvimos pitacos sobre algumas coisas que nós não queríamos ouvir e reclamamos depois, poxa vida, né? A pessoa está se metendo, a pessoa está falando o que não deve, mas antes dela falar o que não deve, nós abrimos demais a nossa vida, nós falamos demais sobre planos e coisas que nós não deveríamos falar. Muitas vezes você vai contar sobre os seus planos para as pessoas, muitas vezes você vai abrir a sua vida e essa pessoa, a única coisa que ela vai fazer é contar para outras pessoas. A única coisa que ela vai fazer é te desmotivar sobre aquilo que você contou para ela. E uma coisa muito importante da gente perceber é o seguinte:
Com quem nós temos falado sobre coisas muito sérias e importantes da nossa vida? Para quem nós temos aberto a nossa vida sobre assuntos importantes? Porque muitas vezes nós falamos demais de coisas que nós não deveríamos falar para algumas pessoas, falamos demais sobre coisas que nós deveríamos falar somente para Deus em oração ou somente para pessoas que de fato poderiam nos ajudar. Então, a língua, o falar, o proferir é muito, muito sério isso, e a Bíblia nos ensina isso. E eu quero também falar sobre algo que está lá em Tiago, e eu quero finalizar com essa passagem que eu acho muito importante. E aqui realmente é um tapa na cara sobre esse assunto, que diz o seguinte, lá em Tiago 2, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, se você não é capaz de controlar a sua língua, se você não é capaz de controlar aquilo que você fala, seja sobre você, seja sobre os outros, seja sobre qualquer situação que você está vivendo, se você não é capaz disso, provavelmente você não vai ser capaz de dominar nenhuma outra área da sua vida, porque essa é uma área fundamental. Você precisa controlar o que você fala, você precisa controlar aquilo que sai da sua boca, sobre você, sobre as pessoas e sobre as situações que você tem vivido. E também ali no mesmo capítulo, no versículo 6, diz o seguinte, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Olha só o que a Bíblia diz. É um membro colocado entre todos os outros membros do nosso corpo. E ela incendeia, assim como ela também é incendiada pelo inferno. Você já pensou que as suas palavras podem incendiar uma situação, trazer o caos para dentro da sua casa? Talvez você seja uma pessoa que é só gritos e palavras de maldição. E a Bíblia te ensina a dizer, cantar louvores ao Senhor e proferir palavras de bênção sobre a sua casa e sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão à sua volta. Então, a reflexão que eu quero te trazer nesse vídeo é a seguinte: vamos começar a pensar sobre o que nós temos falado, de quem nós temos falado e com quem nós temos falado, porque isso é muito sério. Nós colocamos muitas vezes o nosso futuro, nós colocamos muitas vezes o futuro dos nossos filhos, porque muitas vezes amaldiçoamos os nossos filhos, porque usamos as palavras de uma maneira inadequada. Então, nesse vídeo eu quero te trazer essa reflexão e quero te levar a pensar sobre o que você tem falado, de que forma você tem falado, de que maneira você tem exposto suas palavras para as pessoas, para o mundo de forma geral. Há um poder muito grande nas nossas palavras e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que você consiga controlar melhor essa parte que é tão importante para a gente continuar em bênção nessa caminhada cristã. Que Deus te abençoe.